Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá? Que bom, obrigada. Bom ver você, doutora Thaisa, doutora Gabriela, obrigada pelo convite. Olá a todos. Boa tarde, bom dia para quem está no Canadá. Tô vendo a Sônia que está em Portugal, que já está à noite. Boa tarde para quem está no Brasil. Muito bom ver vocês aqui hoje. Para a gente falar de um tema que eu vou falar para vocês assim, eu vou pegar uma palavra que a doutora Gabriela usou na última palestra, é desconcertante, tá? É um tema desconcertante, é um tema que exige muitas vezes ancoramento, né? Ele pode mexer com vocês. Eu vou trazer uma parte clínica da história, mas vou contar a história pessoal. Então, isso normalmente faz uma correlação com as pessoas. Então, observem também o corpo de vocês, o que vocês vão sentir conforme eu for trazendo o tema. Isso é bem importante, tá? Vocês respeitarem vocês, porque eu vou acabar entrando aqui num tema delicado, num tema profundo. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a tela direitinho? Muito bem, deixa eu ver se tá passando. Tá passando sim. Bom, eu já fui apresentada, então eu trabalho há muitos anos, né, com psicoespiritualidade, desde que eu comecei lá atrás a minha carreira com Enneagrama, e essa já é a minha segunda carreira. Eu era comunicadora antes de passar pela minha crise espiritual e me tornei counselor aqui no Canadá. Eu tô falando de Vancouver. É aqui que eu moro, trabalho e atuo tanto no Canadá quanto no Brasil. E eu vou dar essa palestra não como apenas uma pessoa que estudou o tema por muitos anos e estudou propriamente a própria psique, mas como uma pessoa que de fato atravessou aquilo que eu vou contar aqui para vocês, tá? Eu atravessei uma emergência espiritual como uma pessoa neurodivergente. Então, para a gente começar aqui a aquecer, eu vou pedir para vocês colocarem no chat, e se vocês puderem eu vou ler depois, tá? Mas interagirem pelo chat, colocar as perguntas. Eu vou pedir para a doutora Thaisa me enviar depois, nem que eu responda lá depois pelo Instagram do Ibnis. Mas eu quero que vocês imaginem assim, o que pode acontecer quando uma pessoa neurodivergente e ou altamente sensível e ou com sobreexcitabilidades tem uma experiência espiritual intensa. Olha, pode colocar no chat o que você quiser, o que vir na tua cabeça, tá? Se ela se transforma, se ela enlouquece, o que vocês quiserem, né? Vai colocando ali pra gente ver o que vocês imaginam que pode acontecer com uma pessoa assim. Não é que vai acontecer com todos, mas pode acontecer, né? E isso é pouco falado. Então, quando vocês forem escrevendo ali, deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu tiro... Desculpe, pronto. Eu não consigo... Ah, consigo. Queria ver se eu ia conseguir ver o chat. Tá, surto psicótico ou internação psiquiátrica na certa. É por aí as respostas que eu estava procurando. Muito bom, obrigada por compartilhar, pessoal. Acessa outras dimensões, por aí também. Se confunde com psicose. Surto, muda a personalidade, comportamento, dissociação com depressão profunda. Pode acontecer congelamento. Uau! Transcendência em relação ao mundo e à realidade. Então, veja, as respostas estão vindo de um lugar muito profundo. Então, porque vocês já sabem do tipo de sistema nervoso, né, e do cérebro com o qual vai ter a experiência espiritual intensa. Então, vamos ver o que a literatura diz. Pro outro lado aqui, calma aí. Pronto. Pessoas altamente sensíveis, né? A gente já sabe, tem um sistema nervoso mais responsivo, assim como os neurodivergentes também. Tem mais abertura para a experiência, não é verdade? São pessoas normalmente mais criativas. Se a gente for olhar, a gente não está falando aqui de personalidade, de coisas superficiais da personalidade. Nós estamos falando de um perfil neuropsicológico específico. Então, não é que eu sou aberta a determinadas experiências. Meu cérebro, meu sistema nervoso tem uma facilidade de reagir a determinados estímulos. Estímulos externos, então, coisas que me acontecem. Então, luto, trauma, perdas, divórcio, separação, demissão. A gente já pode acessar essas coisas com mais intensidade, mas também estímulos internos que vêm por meio de meditações, né, de filosofia, de leitura, de conexões que a gente faz, tá? Uma pessoa com sobreexcitabilidade emocional, imaginativa, intelectual e sensorial e psicomotora,
né? Essa pessoa, diante de uma experiência espiritual, como que esse corpo vai responder, né? Então, esse perfil neuropsicológico específico, ele traz pessoas mais abertas, sensíveis e complexas, né, diante de experiências espirituais. O psiquiatra e pesquisador Stanislav Grof, que ele é uma das referências em estados não ordinários, tá, no mundo, ele já estudou milhares de casos de experiências não ordinárias de consciência, que significa o quê? Quando você está numa experiência espiritual e expande demais e você começa a ter alterações, né? Alterações sensoriais, né? Você começa a sentir coisas, ver coisas, ouvir coisas que não estão aqui dentro dessa realidade, né? Podem estar numa outra dimensão da consciência. Ele diz que essas pessoas, elas têm características em comum. Elas têm mais alta sensibilidade antes de ter essas experiências, criatividade elevada, histórico de busca existencial e capacidade simbólica intensa. Então a gente tem uma parte da literatura explicando como são as pessoas neurodivergentes e temos do outro lado vários, né, psiquiatras e médicos falando sobre o que ele deu o nome de emergência espiritual. Então, quando uma pessoa tá neurodivergente ou altamente sensível ou com sobreexcitabilidades tem uma experiência espiritual intensa, ela pode entrar numa coisa chamada emergência espiritual. Não é um surto psicótico do que eu tô falando aqui, tá? E não tô falando de transcendência. Eu tô falando de um nome clínico, não é um nome romantizado. Emergência espiritual é um nome clínico. Bom, e o que são emergências espirituais? O que é essa crise psicoespiritual, né? Do que ele tá falando que pode acontecer? É um processo, pessoal, de transformação muito profundo, natural, e ele é muito complexo. Só que esse processo, ao final dele, ele tem um potencial evolutivo muito grande, né? Em que o indivíduo, ele vai experimentar esses estados mentais extraordinários, que podem ser positivos ou muitas vezes difíceis de lidar, porque a gente não sabe o que a psique do indivíduo vai acessar, porque ele vai haver, gente, um rompimento, como se as questões do inconsciente subissem, né, para a consciência de forma muito acelerada, e aceleração aqui é uma palavra-chave para entender, e essa pessoa vai acessar muitas coisas. Que coisas? Memórias de infância, vidas passadas. Então, aqui não é uma questão de crença, tá? É uma questão do estudo desses psiquiatras. Memórias de vidas passadas, memórias de infância, traumas, questões da vida biográfica, questões transpessoais, arquetípicas. Então, vai abrir um espaço, vai afrouxar essas defesas do ego, né? E o neurodivergente já faz um filtro da realidade diferenciado. Isso pode afrouxar e vir com muita intensidade, e a pessoa vai ter que lidar com todos aqueles estados mentais ali ao mesmo tempo. Isso pode resultar em quê? E muita dificuldade para a pessoa, mas se o processo for acompanhado adequadamente por profissionais que sabem que estão lidando com emergência espiritual, se essa pessoa tiver ajuda, o resultado que ela vai encontrar depois de toda essa crise, depois de toda essa dificuldade é curas espontâneas para distúrbios emocionais e psicossomáticos, mudança favorável na personalidade, a pessoa fica mais segura, mais autoconfiante, tem mais autoestima, mais autoaceitação, resolve problemas da própria vida, se não era feliz com uma carreira, passa a ser feliz com uma outra carreira, descobre novos talentos e está indo rumo a uma consciência superior. Gente, vou dar uma pausa aqui, olha do que a gente está falando. Né? Como assim? Como assim? Né? Que é isso? Né? Isso existe? Então, uma pessoa neurodivergente pode entrar num processo como esse? Entram todos os dias. Doutora Thaís atende um monte de gente que está em emergência espiritual. Vou explicar sobre isso. Vamos continuar. Algumas características que eu acho que é importante entender. Qualquer pessoa no planeta neurotípico ou neurodivergente pode ter uma emergência espiritual. Isso é fato, né? Pode ter sim.
Desencadeada pelo quê? Gente, por qualquer coisa. Como eu falei, um acidente de carro, uma experiência de quase morte, o momento do parto. Muitas mulheres durante o parto têm expansão de consciência e depois elas precisam integrar aquilo tudo que aconteceu num momento muito forte da vida delas. Isso pode desencadear esse tipo de processo. Fatores emocionais, fatores espirituais. O que é mais comum de desencadear? Os fatores espirituais, porque, claro, as pessoas estão lá elas já estão buscando sentido para a vida. E muitas vezes a emergência espiritual, ela nasce, um dos grandes desencadeadores são as crises existenciais e de sentido, que pessoas neurodivergentes entram com muita facilidade. Isso pode, de fato, desencadear, tá? O que são sintomas comuns da emergência espiritual? Esses estados não ordinários de consciência que eu tenho narrado para vocês, eu vou trazer com mais detalhe. A sensação de dissolução do ego, eu não sei mais quem eu sou e eu estou aqui conectada com o céu, com Deus, com a árvore, com a natureza. Tá? Eu tenho uma sensação de conexão com o todo muito grande. Hipersensibilidade sensorial. Tá? Então, essa pessoa, dentro de um processo como esse, ela pode desenvolver clarividência, clareaudiência, clarissenciência, processos de telepatia. Né? Eu já conheço várias pessoas que já narram passarem por esse tipo de processo. Experiências místicas espontâneas, de contato mesmo com anjos, com seres, com arquétipos, né? E, claro, a crise de identidade. Essas emergências espirituais, catalogadas pelo Groff, catalogadas pela Catherine Lucas, da Inglaterra, ou pelo Dr. David Lukoff, elas tomam algumas formas que normalmente são conhecidas, tá? Mas elas são completamente diferentes uma da outra. Então, eu vou apresentar aqui uma para vocês, vou apresentar outra, e a de vocês ou de alguém que vocês conhecem pode ser completamente diferente. Mas elas podem tomar uma forma, por exemplo, do despertar da Kundalini. Muitas pessoas que estão, por exemplo, dentro de processos de yoga, retiros, né, retiros que tem trabalho respiratório, essa Kundalini, essa energia da base da coluna, muito falada nesses ambientes, ela pode subir com muita força. Quando ela sobe com muita força, ela vai desorganizar completamente a psique da pessoa. E ela vai precisar de ajuda para integrar aquilo tudo depois. Experiências de quase morte, muito estudado pela medicina. A pessoa vai, né, a semelhança é incrível, e ela tem uma experiência, e ela tá lá na mesa de cirurgia, e ela vê tudo que tá acontecendo, porque ela tá em outra dimensão da consciência, ela tá vendo aquilo tudo, ela volta, ela fala sobre aquilo, e ela vai mudar a vida toda dela depois daquilo, porque ali ela pode desencadear um processo como esse, tá, de emergência espiritual. Crise de abertura psíquica são quando as faculdades psíquicas se abrem todas ao mesmo tempo, como eu falei aqui, clarividência, clareaudiência, ouvir voz, ver cor, ver o futuro, ver o passado, se ver de cima. Então tem muita coisa acontecendo aqui, também de forma desorganizada, e é muito clássico a emergência espiritual, como a crise de iniciação xamânica. Né? Os xamãs passam por isso, então eles até adoecem muitas vezes, entram nesse outro estado, nesse outro tipo de dimensão da realidade e voltam e são os líderes, né? Os líderes de suas comunidades, né? Então, acontece muita coisa nesses processos. Ok, até aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver. Não consigo ver, mas vamos lá. Depois, no fim, eu vejo. Bom, dito isso, qualquer pessoa no planeta pode ter uma emergência espiritual, e aqui eu quero bastante atenção de vocês. Nós falamos de crianças, falamos de adolescentes, estamos falando de adultos. Quem está mais vulnerável a entrar num processo como esse? Bom, Elaine Aron, acho que quem estuda pessoas altamente sensíveis já deve ter se deparado com ela. Ela fala o Groff está num campo da ciência, ela está em outro campo, e eles estão falando a mesma coisa. Ela diz, as pessoas altamente sensíveis têm com mais frequência experiências místicas espontâneas, sensação de unidade, crises de sentido, sensação de perda do eu, tá? Isso não é uma coisa que a pessoa aprendeu, a gente vem com isso, tá? Então a gente tem que entender que a gente vem com isso e como que a gente vai lidar com isso nesses momentos que a gente estiver buscando pela a espiritualidade. Bom,
Eu disse que são vários gatilhos, mas tem um gatilho clássico da emergência espiritual, chamado neurodivergência, mais trauma, mais espiritualidade, tá? Groff, Dabrowski, né? Esses autores contemporâneos, eles trazem, eles concordam com um ponto-chave. Emergência espiritual tende a surgir mesmo em pessoas de alta sensibilidade quando elas encontram o quê? Estresse. Encontram aí o divórcio, encontram a demissão, encontram uma rejeição, encontram um sentimento de abandono, né? E podem passar por uma ruptura existencial. Então, acho que eu tô falando aqui com um público, né, que precisa colocar atenção nesse tipo de processo da emergência espiritual. Então, agora, né, para ficar mais claro para vocês, eu vou começar a contar a minha história, para dar para ficar mais concreto, né? Sair um pouco desse campo da teoria. Quando eu tive a minha emergência espiritual, eu não estava num retiro, eu não estava usando substância, não estava na ayahuasca, na maconha, no mushroom, substâncias que são expansores de consciência, tá? Não estava tentando despertar, não estava vivendo uma vida funcional, eu estava vivendo uma vida funcional, produtiva, intelectualmente ativa, tinha acabado de ser promovida dentro da empresa que eu trabalhava. Com 31 anos eu já era gerente numa multinacional, foi quando eu tive a minha emergência espiritual. Então eu era uma jornalista que fazia parte de uma escola iniciática, eu estava crescendo espiritualmente lá, de uma forma segura, acredito eu, até que sofri um preconceito dentro dessa escola. Não sabia que eu era neurodivergente, tá? Eu só fui saber isso 10 anos depois. Quando eu sofri esse preconceito, isso me impactou muito fortemente no meu sistema de crenças. Eu comecei a acessar uma angústia existencial muito grande, porque eu estava sendo ferida dentro de um local sagrado para mim, tá? Isso me gerou um colapso no meu sistema de crenças e abriu o processo da emergência espiritual, em paralelo com um trauma religioso. Então, assim, não foi o trauma religioso foi se desenrolando durante o processo, tá? A emergência espiritual estava acontecendo aqui, um trauma acontecendo aqui, essas coisas conversando e eu no meio de tudo isso, tá? Bom, vocês acham que eu sabia que eu estava tendo emergência espiritual? Não. Se eu não sabia nem que eu era neurodivergente, imagina que eu estava tendo emergência espiritual. Que eu tinha um trauma religioso acontecendo? Não. Colapso no sistema de crenças? Não. O que estava passando comigo? Eu, um belo dia, no meio daquela dor, daquele sofrimento profundo de estar sentindo aquilo naquela escola, o que aconteceu comigo? Eu saí do corpo. Eu tive uma experiência fora do corpo, dessas narradas, nessas experiências de quase morte, ou também que as pessoas chamam de desdobramento, como se fosse um fenômeno parapsicológico. Quando eu me vi fora do corpo, essa experiência mística que eu tive, real, desencadeou 3 anos de emergência espiritual. 3 anos desse processo de psicoespiritual, vivendo em todas essas dimensões que eu trouxe para vocês. O que é importante? O que eu vou mostrar para vocês que eu vivi, ele estava acontecendo dentro do território neurodivergente, do qual eu desconhecia. 10 anos depois, quando eu contei para a neuropsicóloga o que eu tinha vivido, no laudo que eu recebi, aquele documento, ele também mostra que sim, que eu apresentava todas as sobreexcitabilidades de Dabrowski. Então eu sou uma pessoa que tem um sistema nervoso, um cérebro, que qualquer tipo de estímulo me impacta bastante, tá? Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Alta sensibilidade sensorial e emocional desde a infância, inteligência existencial e intrapessoal elevada, pensamento simbólico e profundo e abertura à experiência e busca de sentido, tá? Esse próprio documento afirma que sim, que eu vivi uma crise psicoespiritual dentro desse território. Bom, então vocês imaginam o seguinte cenário. Eu, como jornalista, gestora de comunicação corporativa numa multinacional, recém-promovida, tocando um projeto global em 5 países diferentes, com uma estratégia, de repente passo por isso, tenho uma experiência fora do corpo e, a partir desse momento, eu fico 9 meses consecutivos em estado não ordinário de consciência.
posso dar outro nome para isso, vivendo em duas dimensões da realidade ao mesmo tempo. Uma dimensão em que eu tô aqui sentada conversando com vocês, e a outra que eu tô sentindo uma conexão com aquela árvore, que eu tô me vendo aqui de cima, que eu tô me segurando da cadeira para não sair no corpo, que eu tô tentando me aterrar, grounding, sozinha, com aquelas sensações todas acontecendo ao mesmo tempo, lutando com a minha vontade de largar toda a minha vida e ficar parada, simplesmente sentindo as experiências de não tempo, acessando a minha linha futura e tendo crise de ansiedade com aquilo que eu estava vendo ali na frente, porque eu sabia que não era imaginação, eu sabia que eu estava vendo, acessando sonhos premonitórios. Foi muita coisa, foi muito difícil. Essa expansão da consciência foi seguida de sofrimento psíquico, depois de mais expansão de consciência, depois teve o fim das experiências místicas intensas, eu entro em outra crise existencial, tento fazer uma integração sozinha, sem mapa, morrendo de medo de falar com o psicólogo e com o psiquiatra, achando que esse psicólogo e esse psiquiatra iam achar que eu estava louca. Eu sabia que não estava louca, mas tinha medo de enlouquecer, de estar perdendo a insanidade. Então, o que eu fiz? Eu fiquei quieta. Eu não falei nada com ninguém. E aí eu levei 10 anos, uma década inteira para fazer a integração daqueles 3 anos que eu vivi. Para descobrir o nome emergência espiritual, para fazer a cura de tudo que abriu, para fazer a interpretação de cada uma daquelas experiências. Para vocês terem uma noção, daqueles 9 meses, tá? Deixa eu ver se ele tá aqui. Desses 9 meses que eu vivi, de experiências místicas intensas, em um único dia. Eu não esqueço porque tá escrito. 29 de maio de 2013. Nesse único dia, eu saí do corpo à noite, voltei pro corpo, escrevi o que tinha acontecido no meu diário, dormi, tive um sonho premonitório, acordei de novo, escrevi o que tinha no meu diário, dormi, saí do corpo de novo, voltei, acordei, meu quarto estava todo violeta, alguém falou comigo aqui, ó, no meu ouvido, eu acessei uma compaixão profunda, e depois disso eu peguei meu carro e fui trabalhar na empresa que eu trabalhava. Tá? Eu não tive perda funcional durante todo esse processo aqui. Só que eu narrei pra vocês um dia. Eu fiquei 9 meses assim. Tá? Então é muito difícil da medicina entender. É muito difícil, né? Ou a gente acha pessoas que estão estudando sobre isso, tá? Ou fica muito difícil de entender mesmo. Bom, meu colapso não veio durante os fenômenos. E por isso que é tão difícil para os médicos diagnosticarem. Não era durante a minha expansão de consciência que tava o problema. O problema começou depois. 1 ano e meio depois. Por quê? Porque 1 ano e meio depois foi quando eu perdi o casamento. Eu não quis mais ser jornalista. Por quê? Eu entrei numa crise de sentido muito grande. Eu precisava saber quem eu era. Eu precisava saber o que eu estava fazendo nesse mundo. Eu precisava entender o sofrimento das pessoas, o sofrimento da humanidade. Eu precisava ajudar essa humanidade. Eu precisava ajudar as pessoas de alguma forma, porque eu acessava tanto sofrimento. Era tanto sofrimento que essa busca de sentido foi o que me guiou esses 3 anos. Então, como eu não conseguia explicar para o psicólogo o que estava acontecendo, por quê? Quando essa experiência abre, eu era uma jornalista e eu fui pro Google pesquisar. Estou saindo do corpo, e agora? Estou vendo cores, e agora? Aí vinha a seguinte resposta: e agora você precisa de um antipsicótico, por um lado. Do outro lado era assim: você provavelmente tá recebendo espíritos e não sei o quê. E eu falava, não é possível, porque eu não estava dentro de um contexto religioso, eu tinha um guia espiritual com quem eu me comunicava por sonho, fazia perguntas e eu recebia respostas, mas uma mente muito racional que me colocava em conflito o tempo inteiro com aquilo que eu vivia. Vocês podem imaginar o caos. Quando eu perdi o meu casamento, o emprego, que eu me demiti, fiz uma parceria, quis doar o meu dinheiro, né? Fazia as doações, trabalhos voluntários, né? Mudei de cidade, depois eu mudei de país, mudei completamente. Todos os meus amigos deixaram de ser aqueles amigos, viraram outros amigos. Esse foi um momento difícil, esse foi um momento de risco para mim. Esse era o momento que talvez eu precisasse ali de uma medicação. Que tipo de medicação? Alguma coisa para eu dormir.
alguma coisa para baixar a minha ansiedade. Se eu entrasse em depressão, eu precisaria de um antidepressivo. Mas não é porque eu vivi isso que todo o processo é patologizado. Porque o que aconteceu comigo? Depois desses 3 anos que eu passei por todo esse caos, que eu atravessei tudo isso escrevendo, porque como eu não tinha com quem conversar, eu escrevi toda a experiência, a minha vida mudou completamente. Tá? Quando eu consegui organizar a experiência, construir linguagem, reconstruir minha identidade, eu comecei a ter uma vida com um sentido. Então, uma profissão que me dá muito sentido. Eu hoje sou uma pessoa com mais autoconfiança, autoaceitação, com mais autoestima. Eu faço trabalhos pensando no coletivo. Antes eu apenas queria ser gerente na minha empresa e de repente eu começo a fazer de fato trabalhos humanitários. Aquela coisa que eu tinha de grandiosidade, né, de uma missão divina, como eu chamava, né, e que é difícil do psicólogo tradicional, tá? Apesar deles terem me ajudado muito, entenderem isso, porque esse elemento muitas vezes de grandiosidade, né, parece que a gente quer salvar o mundo, mas eu acessava energias tão divinas, eu acessava coisas tão maravilhosas, que eu dizia pra mim, não é possível isso não ter um sentido. E depois disso eu comecei a ajudar, me tornei uma pessoa muito mais altruísta. E descobri um talento para me tornar conselheira clínica, terapeuta e trabalhar com trauma das pessoas. E no fim do dia, ajudar as pessoas com suas crises psicoespirituais. Me casei de novo, mudei para o Canadá, então assim, eu diria para vocês, né, médicos que estão aí, ou terapeutas, psicólogos aí, como paciente, o que eu precisava naqueles 3 anos era só de alguém que me acalmasse e falasse assim, você não tá enlouquecendo, mas você precisa comer melhor. O que você acha de, já que você tá com dificuldade de dormir, você precisa descansar, o que você acha de tomar isso daqui? Por que você precisa fazer uma pausa nas suas meditações, Caroline? Porque o fato de você estar meditando e ser neurodivergente tá te colocando nesse estado ampliado mais tempo. Eu fiquei 9 meses daquele jeito porque eu não parei de fazer os exercícios na escola que eu tava. Eu meditava mais, tá? Eu lia mais sobre filosofia, eu ouvia mais músicas, eu dançava, eu mudava o meu estado, eu fazia yoga, eu fazia um monte de coisa que me botava num estado alterado, sendo uma pessoa neurodivergente, e eu não sabia. Então teve um momento que eu poderia ter me perdido ali e ter colapsado, principalmente porque nesses processos tem uma coisa chamada de inflação do ego. Então vamos lá, eu, 31 anos, 32, jornalista, acessando o divino. O que o meu ego acha? O meu pobre coitado do ego, o que ele acha? E aí que as pessoas de emergência espiritual se perdem. Ele acha que ele é um mensageiro, que ele vai virar um santo, que eu achei que eu estava me iluminando, ou que eu fui profeta na outra encarnação, apóstolo. Eu achei tudo isso, tá? Mas eu não contei pra ninguém. Guardei pra mim. Porque eu sabia que se eu contasse, não ia entender o que estava acontecendo. E isso é uma das coisas que mostrava que eu tinha senso crítico. Eu não estava num lugar de psicose. Eu tinha senso crítico, eu sabia que as minhas experiências eram todas internas, eu sabia que eu não podia sair falando isso para as pessoas. Mas eu também me confundia muito e acabei sofrendo muito, porque eu não tive validação de absolutamente ninguém. Por quanto tempo? 13 anos. Bom, 10, né? Porque eu fui descobrir o Groff em 2022. Quando a minha experiência acabou, a minha experiência de emergência espiritual, processo terminou, aí eu comecei a fazer as integrações, como? Primeiro, tendo que pesquisar e descobrir, e tentar entender se a Kundalini tinha subido, e se ela subiu, por que eu não me iluminei, tentar entender, será que aquilo foi um momento psicótico, será que eu sou bipolar, e fui procurando, e eu conversei com vários psiquiatras, e eu tive a sorte de, no caminho, encontrar psiquiatras que não me deram diagnóstico nenhum. Eu contei isso tudo e teve uma psiquiatra que falou pra mim, você sabe mais o que aconteceu contigo do que eu sei te dizer o que tá acontecendo contigo. Mas se você tá trabalhando, se você tá funcional, se você tá se relacionando, não tem o que fazer.
Não tenho o que te dar aqui de remédio, de diagnóstico. Foi o que eu ouvia muito naquela época, né? Bom, qual foi a parte mais crítica da minha emergência espiritual? O silêncio clínico e a falta de conhecimento da espiritualidade ao redor dela. Eu falei para a doutora Thaisa, eu chegava, né, para um psicólogo e falava assim: eu sinto que eu tenho uma missão divina humanitária. E essa minha frase, ela ia parar assim: vamos trabalhar a sua onipotência, né? Vamos ver o que tá, vamos ver. Eu falava: meu Deus, eu não vou mais falar que eu tenho missão divina, humanidade, eu vou guardar isso para mim. E aí eu ia pro campo da espiritualidade, falar com alguém mais espiritualizado, essa pessoa, eu falava: eu sinto que eu tenho uma missão divina. Você deve estar envolvida com a segunda vinda de Cristo. Gente, eu ia da onipotência, tá? Do traço narcisista a estar envolvida com a segunda vinda de Cristo. E aí eu pensava, então Cristo está voltando e está me contactando, né? Uma pessoa com traços narcisistas e onipotência para falar do ministério dele. Era uma falta de conhecimento tanto da clínica quanto das pessoas em ambiente espiritual chocante. Chocante, tá? E eu falo isso assim, não só pela minha busca de 10 anos, mas para validar todos os meus amigos que eu já tenho hoje, que praticamente muitos passaram por emergência espiritual, e também para validar as pessoas que fazem parte da rede de emergência espiritual, que estão ou desamparadas, glamourizando a sua própria dor, ou estão sendo internados em hospitais psiquiátricos. E a gente tem muitos casos assim, muitos, tá? Diferença entre psicopatologia e emergência espiritual não é o fenômeno vivido. Então, se o clínico me ouvir falar, eu estou vendo cores, acessando a compaixão, de manhã me falaram uma coisa que não sei o quê, e eu acho que eu vou ajudar a humanidade. Aí, se pegar esse sintoma e for dar um label, a gente sabe qual é o diagnóstico. Mas em emergência espiritual não se vê sintoma, tem que ver o processo inteiro. É mesmo, Caroline? E o que você estava fazendo antes disso começar? Eu estava numa escola iniciática. E o que aconteceu? Eu tive uma angústia muito profunda. E depois, saí do corpo. E o que você fez? Fui ler a Bíblia. Ah, tá. Só isso já me põe dentro da emergência espiritual. Então, vamos lá. Como é que tá sendo isso? Essa voz diz o que para você? Não, ela tá apontando caminhos. Ela falou para eu pesquisar sobre taoísmo. A voz não tá falando para eu me ferir, para eu me machucar. Tem diferenças, tá? Então eu conseguia refletir sobre a minha experiência, sofri muito por não conseguir entender, integrar, tanto que levou 10 anos. Busquei por ajuda, e a ajuda não conseguiu me ajudar, mas ajudou em pequenas partes. E ausência de delírio fechado e rígido. Eu considerava o que as pessoas estavam falando. Então, se um fala que é onipotência e o outro fala que é a segunda vinda de Cristo, eu tirava minhas conclusões sobre isso, tá? Van Gogh, esse cara aqui, tá? Gênio da humanidade, vocês conhecem bem, tá? Ele passou pelas duas coisas. O Van Gogh, ele apresentava sinais claros, catalogados historicamente, sobre estados não ordinários de consciência. Não só o Van Gogh. Van Gogh, Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, né? São Francisco vai para a guerra, de uma família rica, volta. Iam dizer que ele está traumatizado, porque ele larga toda aquela riqueza e resolve conversar com o passarinho, construir igreja e ajudar os pobres, né? Então, imagina ele como ele não poderia ser diagnosticado. E pessoas comuns, tá? Então eu tô falando das pessoas mais conhecidas da história. Ele tinha uma produção criativa quase compulsiva. Van Gogh provavelmente era neurodivergente, superdotado. Estados de êxtase criativo e seguidos de exaustão profunda. Angústia extrema. Qual era o contexto de Van Gogh? Ele era extremamente religioso. O pai dele era pastor e ele tentou ser pastor antes de ser pintor. Ele viveu crise de sentido muito profunda. Ele tinha uma intensa vida interior que ele conseguia expressar escrevendo as cartas para o Theo, né? Ele buscava o sagrado, mas ele também apresentava sinais de sofrimento psíquico grave. Episódios depressivos profundos, crises de desorganização emocional, automutilação e, infelizmente,
A emergência espiritual do Van Gogh culminou com ele tirar a própria vida. A gente não tá falando de uma coisa pequena, a gente tá falando de uma coisa muito séria, muito profunda, para quem trabalha com saúde mental, para quem trabalha com neurodivergência, para as pessoas, né? Para quem é profissional de ajuda. Bom, se você ou alguém próximo a você, peraí que eu acho que não, é isso mesmo. Deixa eu só voltar aqui só um ponto, tá? Onde que a emergência espiritual se diferencia, tá? Da psicopatologia. De novo, a busca de sentido, a capacidade simbólica, a produção criativa, a possibilidade de transformação que essas crises trazem. Na psicopatologia, existe uma perda progressiva de sustentar aquilo que está acontecendo, tá? Fragmentação crescente, sofrimento sem integração, colapso sem suporte. Eu não tive perda psíquica ao longo da minha emergência espiritual. O que eu tive foi que lidar com muito sofrimento psíquico sozinha. E a minha vida, eu tive que lidar. Pensa uma pessoa tendo que lidar com o divórcio, desemprego, se vê sem renda, depois de passar por tudo isso, se sente completamente abandonada por Deus, não é verdade? Até conseguir se reerguer e se reconstruir. Então, a emergência espiritual e a psicopatologia podem se sobrepor. Aonde? Nessa intensidade emocional extrema, nesses estados alterados de consciência, nas crises de identidade, na sensação de missão chamado e na oscilação entre êxtase e desespero. Por isso que é tão delicado quando a gente está nas experiências místicas conversar com alguém que não é um clínico que inclua a dimensão espiritual no processo. Tá? Então hoje, por exemplo, as pessoas que eu atendo em emergência espiritual, que têm casos de trauma, que estão em emergência espiritual, mas não estão tendo pânico por conta da própria emergência espiritual, tá? Porque sair do corpo não é uma coisa muito fácil, acessar essas outras dimensões não é uma coisa muito simples. A pessoa pode ter trauma dessas experiências, ela pode ter crises de pânico por conta disso. No meio da minha emergência espiritual, eu acessei um sofrimento coletivo tão grande que eu entrei em pânico. Eu simplesmente estava num grupo, num retiro, parei de respirar naquele momento, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que tá o meu tempo. Respondendo para Luana, sim, Luana, continuo, mas nada desorganizador e nem da dimensão da emergência espiritual. Gente, pensa numa represa que abre. Abriu a represa. Eu vou usar uma metáfora aqui, tá? Para quem acredita em reencarnação. Eu não precisei reencarnar para ter a vida que eu tenho hoje. Naqueles 3 anos eu morri, eu nasci de novo nessa nova vida, só que tudo dentro de uma única vida. Tamanho foi a transformação interna e externa. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, tá? De viver uma vida com sentido. A tal missão divina, humanitária, que eu vi e percebia e não sabia colocar em palavras, é o meu trabalho hoje. É o que eu executo hoje, dentro desse tema da emergência espiritual, tá? Bom, nunca o Stanislav Grof, ele diagnosticou o Van Gogh diretamente, mas ele fala que muitos casos da humanidade que são vistos como loucura, principalmente nessas pessoas mais espiritualizadas, nesses gênios e tudo mais, ele acredita que foram emergências espirituais não amparadas, que aí evoluiu para uma psicopatologia secundária. Tem muito estudo aí, gente. Tem muito estudo aí, tá? Enfim, então se você ou alguém passou por uma emergência espiritual, ou está passando, ou você suspeita que tem alguma coisa que pode estar acontecendo, é muito importante nomear sem patologizar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Priorizar a regulação do sistema nervoso, né? Tá falando de pessoa neurodivergente. Para eu integrar as minhas experiências, eu tenho que voltar para o corpo, porque eu estou num estado expansivo muito grande. O que vai me fazer integrar e manejar essa experiência é o meu retorno para o corpo, né? Diferenciar a experiência da consequência. Então, vamos lá. Meu casamento, minha mudança de carreira,
tá? Mudança de cidade, minha mudança de país, não, é só consequência do tudo que eu passei antes, não era a experiência em si. Aquilo foi a consequência, a pessoa que eu sou hoje foi a consequência, né? A pessoa que se transformou. Buscar suporte qualificado e medicação se necessária. Emergência espiritual não está dizendo que vocês não têm que buscar um psiquiatra. Vocês têm que buscar um psiquiatra que entenda de espiritualidade, tá? Que consiga ter uma noção do que pode estar acontecendo com vocês, que saiba que vocês são neurodivergentes, para que no caso de entrada de medicação seja uma coisa adequada. Então, várias pessoas que estão em emergência espiritual e buscam psiquiatras espiritualizados, na hora a pessoa saca e na hora a pessoa fala assim: olha, você tá sem dormir. Eu vou te dar aqui essa medicação aqui que vai te ajudar a dormir. E vamos ver como é que você fica. E a pessoa conta pra ela, a pessoa diz assim, mas eu saí de um ritual de ayahuasca e aconteceu isso e aquilo, ou eu me divorciei e agora eu tô acessando a energia de Maria Madalena. Quem tá ouvindo, tá, e como é que você era antes? Ah, eu tava num retiro, eu tava num ritual, eu tava numa busca de cura, eu fazia parte de uma escola, de um sistema, tudo focado na espiritualidade. Aí você já consegue, epa, peraí, deixa eu entender melhor o que pode estar acontecendo aqui, tá bom? Vou abrir para perguntas agora, que eu acho que... Ah, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Onde pedir ajuda? Essa é a rede de emergência espiritual do Brasil. No meio da minha... Vocês podem apontar o celular aqui que vai abrir, ou eu vou colocar o link aqui no chat para vocês. No meio da minha busca, quando eu descobri o termo emergência espiritual e eu li o livro do Groff e entendi o que eu tive, eu descobri que existe uma rede mundial de pessoas que passaram exatamente pelo que eu passei sozinha há 10 anos, tá? Essas pessoas passaram por emergência espiritual, tem profissionais conectados a essa rede, tem estudos conectados a essa rede, e essa rede não existia no Brasil. Então, eu conversei com eles lá na Inglaterra, conversei com o International Spirit Emergency Network, pedi para abrir essa rede no Brasil, é uma rede de pessoas voluntárias, terapeutas, psiquiatras. A doutora Thaisa faz parte da coordenação dessa rede junto comigo. Nós estamos preparando uma série de materiais educacionais. A gente tem curso introdutório gratuito sobre o que é emergência espiritual. Vocês encontram tudo ali no nosso site, tá? Então fica aqui para vocês essa ajuda. E como o tema é muito complexo, tá? Quem quiser conversar comigo depois, me chama no Instagram ou me manda um e-mail, tá certo?